Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês esta noite neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Beleza? Combinado? Ó, tem caixa bruxas disponível aí para o mês de agosto. Não perca, eu tô escutando barulho. Não perca a chance de ter a caixa bruxas, tá bom? Olha os itens que vem nessa caixa, alguns dos, tá? Canequinha de gato preto, tão linda, tão fofa. Incensário, também muito bonito aqui de vidro, azul com dourado. Incenso, caldeirão da bruxa, olha só que chique. Baralho da bruxa com um folheto explicativo aqui, ó. Tá, folhetinho explicativo e o baralho aqui para você retirar as cartas e tudo mais. Bolsinha, fugiu a palavra. Bolsinha aqui, ó, para você guardar o seu baralho, né? Nem sempre vai ser essa estampa ou essa cor, ok? E esses são alguns dos itens, tá? Da Caixa Assombrada Bruxas do mês de agosto. Deixa eu arrumar aqui, porque senão eu vou derrubar tudo. Beleza? Então não perca a sua. E vamos começar aqui, vamos com o primeiro relato de hoje, que é este: Mini contos do hospital. Pequenas histórias que aconteceram nesse hospital, acredito. Olá, Ana e assombrados, tudo bem? Eu sou a moça da moto do relato Onde Será que Fui Parar? E também do Vim Buscar a Sua Avó. Antes de tudo, muito obrigada por ler os meus relatos. É algo que acredito ser muito bom para nós que passamos por essas situações, para vermos que não estamos sozinhos e nem loucos. Ocaso é uma palavra chique para crepúsculo ou pôr do sol. Muito obrigada. O ocaso. Não sabia, não conhecia. Meu pai me ensinou uma vez quando o filme Crepúsculo estava em alta e sempre quis uma oportunidade de usar essa palavra. E usei com você. E eu não sabia o que era. Desculpe se acabou sendo estranha. E o CC da moto é de cilindrada. Suspeitei desde o princípio. Cilindradas. Você leu certinho. Obrigada. Isso indica a força do motor, do mesmo jeito que a dos carros, que é 1.0, 1.6, 2.0 e por aí vai. Ok. Pois bem, como disse no outro relato, eu trabalho em um grande e reconhecido hospital daqui. Atualmente, acomoda 1000 leitos. Ele tem 12 andares e mais um subsolo, mas nenhum térreo. Isso mesmo, a gente vai do primeiro andar pro subsolo. E tem saídas tanto pelo subsolo quanto pelo primeiro e segundo andar. Isso rende muita gente perdida por lá, acredite. E esse hospital é anexado ao campus da universidade. E antigamente, antes de qualquer construção, o terreno pertencia a uma fazenda gigantesca. Então imagina, é um terreno com histórico de fazenda, universitários, pessoas doentes, óbitos, etc. e tal. Um prato energético cheio. A mistura perfeita para acontecimentos no mínimo estranhos. Vale ressaltar que esse hospital é somente de tratamento continuado e cirurgias eletivas. Não recebemos acidentes e urgências que acabaram assim de acontecer, né? Acidentes e urgências. O primeiro relato foi de uma colega da enfermagem que compartilhou isso comigo. No 11º andar fica a ortopedia e a maioria dos pacientes ficam acamados devido ao tipo de cirurgia. Vários pacientes em várias épocas de internação, de enfermeiras, que são os quartos... Não, enfermeiras não, eu errei aqui. Vários pacientes em várias épocas de internação, de enfermarias, que são os quartos, de enfermarias diferentes, perguntam ou relatam sobre a enfermeira sem rosto.
Eles veem a enfermeira, até a chamam, mas nunca conseguem ver o seu rosto. E os que vão até a porta, quando chegam, o corredor está vazio. Isso só acontece durante o plantão noturno. Elevador abrindo e fechando quando quer, com o sensor acusando que tem algo impedindo o elevador de fechar a porta, isso já nem nos abala mais. O mesmo para as campainhas e luzes de enfermarias vazias, acendendo sozinhas. Paciente chamando ou algum grito repentino em locais vazios também é comum. É muito comum o pessoal da enfermagem trabalhar em mais de um hospital ou local. Eles falam que em vários hospitais diferentes os pacientes relatam a mesma coisa. Um homem ou figura de preto ao lado da cama ou no quarto. E pouco depois um óbito acontece. Muitas vezes da pessoa que viu o homem de preto, ou de quem a figura, ou o óbito de quem a figura estava ali do lado. Outra coisa muito comum, que já até perdi as contas do tanto que eu vi acontecer, é de pacientes extremamente graves só irem a óbito após a visita da família ou de alguém muito querido, como se estivesse esperando isso para poder partir. Lembro dessa mulher, paciente oncológico. Já estava em paliativo, quando só usa uma medicação ali e procedimentos para manejo da dor e a qualidade de vida. E a família inteira, inclusive o neto de 3 aninhos, veio visitá-la. A visita ocorreu bem, ela comunicativa, consciente, orientada, feliz que eles vieram. Meia hora depois da partida deles, ela foi a óbito. Ana, te juro, eu nunca vi um cadáver ficar tão cinza, tão rápido na minha vida. Outro fato muito interessante que acontece lá, e não sei se acontece em outros hospitais, é que os óbitos nunca acontecem sozinhos. Toda vez que um paciente falece, pelo menos mais um na mesma semana se vai. Lembro de uma semana que tivemos 3 seguidos, e nesse mês foram 5 ao todo. E o interessante é que isso é no hospital inteiro, não só num setor ou especialidade. Acontece em todos os andares. Um colega de trabalho e muito amigo meu é médium. E ele fala que muitas vezes ele vê o espírito de um funcionário que tirou a própria vida no hospital, sentado no banco ali que tem próximo ao local onde ele morreu. Ele fica lá, sentado, preso ao local onde aconteceu. Eu também sempre vejo de relance pessoas que não estão fisicamente no local. Depois de um tempo, vira rotina. É até estranho falar isso, sabe? Mas você se acostuma. Uma vez estava eu e a fulana, minha colega de trabalho do setor, conversando. Estávamos numa espécie de sala que conectava a sala de espera com a sala de observação. Nisso eu percebi alguém passar por trás de mim, e ela também. Lembro de estranhar porque não tínhamos nenhum paciente agendado naquele horário. Ninguém tinha entrado, estávamos só nós duas e mais uma enfermeira que estava bem longe de nós. Olhei para procurar a pessoa e nada. Fui numa sala, fui na outra, olhei os consultórios, nada. Olhei para fulana e percebi que ela também estava procurando por essa pessoa e não estava entendendo. Aí eu falei, você também viu isso? No que ela me respondeu, vi sim, alguém passou pela gente. A fulana também me contou de uma vez onde uma acompanhante perguntou se poderia pegar café, que é servido ali em nosso local para os pacientes. E ela disse que sim, e apontou para a mesa onde estavam as garrafas e os copos. Nisso, a mulher e a criança foram até a mesa. Logo depois, a enfermeira veio falar com a fulana, perguntando da mulher. E ela disse que tinha ido tomar café junto da criança. A enfermeira olhou estranho para ela e falou, mas que criança? Não veio nenhuma criança hoje aqui. As duas foram então tirar a prova e nada dessa criança. A mulher estava lá, os outros pacientes e acompanhantes também, mas não havia nenhuma criança. Lembro também uma vez que eu entrei numa enfermaria de leito único. Fui falar com a enfermeira que estava lá dentro.
Passei pelo pequeno hall de entrada que tem antes e ao chegar na porta que me dava visão do leito da paciente, eu vi o tórax dela murchar e o monitor zerar. Olhei para a enfermeira que me olhou de volta com espanto. Era uma paciente que já estávamos esperando o óbito e tinha a instrução de não ressuscitar. Mas o timing de eu entrar na enfermaria e isso acontecer nos atordoou bastante. Sem contar que o Breu, que é esse hospital de noite, digno de filme. Se um dia vier para minha cidade, eu te levo lá à noite para você conhecer e entender do que eu tô falando. Ah, não, assim, não precisa, tá tudo bem, eu acredito em você. Não, brincadeira, só se assim a gente for assim umas 5 pessoas munidos de lanternas e tudo mais, assim. Ai, ai. É um escuro anormal? Bom, Ana, não são coisas muito assustadoras, pelo menos não pra gente que vive isso diariamente, mas espero que tenha sido interessante para alguém. Mais uma vez, obrigada por ler os meus relatos, ainda tenho muitos outros, mas eu vou contando aos poucos para não ser maçante nem ter muita informação ao mesmo tempo. Muito sucesso para você, toda a sua família e pro canal. Beijos, fulana. Um beijo para você, obrigada. Ah, gente, histórias de hospital eu acho sempre muito interessante, né? Uma coisa ali que é do dia a dia de muita gente. É um local com energias que não são muito legais, né? Queira ou não, filho, quem tá lá dentro não tá feliz da vida. Lógico, quem tá trabalhando e tal, mas é muita circulação de gente com diferentes problemas. Então, pessoas tristes, pessoas com dor, pessoas, né, que vão a óbito. E então, o negócio ali é agitado, né? Então, acredito que várias pessoas devem ter relatos aí de coisas que acontecem em hospitais. E são sempre muito interessantes. Sim. Se você tem alguma história, compartilha com a gente, tá? Se for comentar, que seja com respeito. E vamos para o próximo relato, que é este. Seria minha filha de outra vida? Uau, o tamanho da fonte aqui, tá desse tamanho cada palavra que acho que eu vou enxergar. Olá, Ana e assombrados. Meu nome é fulana, cada linha é um... Olá, Ana e assombrados, meu nome é fulana, tenho 18 anos e moro em São Paulo. Assisto o canal desde novinha, na época dos relatos virais de bonecas assombradas. Os nomes estão trocados, pode ler tranquilamente. Bom, estava eu, como de costume, arrumando a casa e assistindo os relatos na televisão. Até que um relato me chamou a atenção. Meu bebê da vida passada. Se não me engano, era assim o título. E logo lembrei de um caso que ocorreu comigo e me marcou desde então. Desde cedo, sempre tive certeza do que eu queria para o meu futuro. Carreira, um amor e o meu sonho. Ter uma filha ou um filho. Em 2023, eu namorava um rapaz que, sinceramente, Ana, ele não era nada bonito, mas tinha algo nele que me fazia pirar. Desde que nos conhecemos, eu já estava totalmente apaixonada. Do tipo, se ele me trair, eu perdoo, porque será mais fácil do que ficar longe dele. Olha, era um amor tóxico. Nós brigávamos quase sempre, mas de jeito nenhum conseguíamos nos separar. Olha, terminamos e tento colocar na minha cabeça que foi um livramento. Mas se ele estivesse aqui agora, eu não pensaria 2 vezes para dizer sim, eu volto. Ai, gente, isso que faz mais de 1 ano que nos separamos. Mas eu ainda o amo, de um jeito que sinceramente não tem nem explicação. Bom, uns 3 meses atrás eu tive um sonho lúcido, onde eu sabia que estava sonhando e agia conforme eu queria. Eu vou tentar resumir ao máximo aqui. Foi assim. Eu estava numa espécie de trem do tipo antigo, estilo Titanic. Era tudo muito chique e bem arrumado. Me lembro que cada passageiro tinha uma cabine com um quarto individual. O trem também tinha parte dos vagões onde havia mesas bem colocadas, com comida, taças e bebidas. Enfim, no sonho eu estava grávida e me via no espelho do meu quarto, né, do quarto do trem ali.
Me vi ali alisando a minha barriga e eu me senti a pessoa mais feliz do mundo, porém muito angustiada. Eu não recordo do meio tempo o que houve, apenas que do nada eu estava deitada na cama e uma senhora do meu lado me ajudava a me acalmar, pois eu estava parindo. Ela ficou do meu lado o tempo inteiro no sonho. Meu namorado também estava. Eu não o via no quarto, mas sabia e sentia a presença dele comigo. Não sentia a dor real de um parto, mas eu sentia uma tristeza, acompanhada de medo e muito choro. Como disse, era um sonho lúcido, então eu sei que eu estava chorando muito na vida real também. Ela nasceu, uma menina linda, tinha todas as características do pai, o Felipe. Era loirinha, branquinha como as nuvens e com os olhinhos verdes. Eu a chamava de Lua. Ela era o amor da minha vida. Eu nunca havia sentido um amor tão grande como aquele. Passando tudo isso, levo a crer que a história avançou um tempo. Passado tudo isso, levo a crer que a história avançou um tempo, porque a Lua já estava grande, uns 2 ou 3 anos, mais ou menos. Começaram então vários barulhos de fogos e pessoas gritando. Aí eu saí daquele quarto e era tudo um caos. O trem estava se cortando ao meio, sobrando apenas a parte onde pisávamos. Pessoas armadas e agressivas atirando para todos os lados estavam roubando crianças, Ana. Eu sei disso porque várias crianças de 8 a 11 anos estavam sendo separadas de seus pais. Eu, no desespero, tentei fugir e me esconder, porém me encontraram. Eu tentava segurar a Luazinha, mas as pessoas me agrediam. Eu não me rendia. Ela, no momento, era o meu bem mais precioso e se eu a perdesse, eu morreria. Não pelas tais pessoas, mas de dor emocional. Eu não aguentaria viver sem ela de jeito nenhum. Eu tentei muito não deixá-la ir, mas eu não consegui e ela se foi. Uma pessoa a levou. Digo pessoa, pois eu não via os rostos. Era como se fossem máscaras pretas em corpos comuns. Foi como uma cena de filme. Ela sendo levada e chorando enquanto me olhava. Ai, que horrível. Como eu chorei. Eu fiquei muito mal. O trem já estava parado. Me sentei no chão e aos gritos e soluços me lembro nitidamente da cena. Eu disse que nunca iria me esquecer dela e que a amava muito. Nisso eu acordei chorando muito. Me sentei na cama e fiquei uns 3 minutos parada me perguntando onde estava minha Luazinha. Foi como se ela existisse nessa vida também. Então a dor da perda foi em dobro. Até umas 2 semanas depois eu ainda sentia sua falta. Eu pensava que de alguma forma ela ainda apareceria em meus sonhos, mas nunca mais sonhei com ela. Entretanto, ainda me lembro do seu rostinho meigo e sorridente. Ana, você que é mãe deve imaginar como seria se seus filhos fossem tirados de você. Tá louco. Uma dor indescritível. Bom, lembram que eu falei do meu ex-namorado no começo do relato, o Felipe? Ele com certeza foi alguém da minha vida passada. Ainda iremos nos encontrar em outra vida, ou até mesmo nessa, para nos acertarmos e quem sabe ficarmos juntos. Pois tenho quase certeza que estamos predestinados. Infelizmente ou felizmente. O Felipe, em meu sonho, era alguém que estava sempre ali, mas quando me olhava ou falava comigo, era sempre com desdém. Teve momentos ali do sonho que eu não citei aqui para não ficar muito longo. Eu quis focar mais na história da Lua mesmo. Creio que o meu sonho pode ter sido algo de uma vida passada, como a moça do relato que citei lá em cima, assim como ela disse. Foi tudo muito real, uma experiência incrível. E esse foi o meu relato, Ana. Espero que goste. Beijos de luz. Um beijo para você, muito obrigada. Pensei alguma coisa em relação ao Holocausto, alguma coisa assim, onde as crianças eram tiradas, né, de suas mães, muitas vezes separadas. Iam invadindo casas, de repente trens, né? Será que não era um trem, era uma casa? E aí no sonho isso foi mudando, era no seu quarto, sabe, destruindo
ou bombas, alguma coisa assim, aquela muvuca, né, daquela época difícil para os judeus, por exemplo, né? Nem sei se eu posso falar aqui, depois se não corta essas coisas. Mas o que vocês acham? Será que pode ser isso? Foi o que eu pensei, talvez. E sim, talvez isso realmente seja... Já que você já tem um sentimento, né, por esse ex-namorado aí, que nem você sabe explicar. Tipo, ele não me faz bem, a gente não consegue separar. Quando separa, a gente... Ou tem uma amarração aí, ou às vezes é uma coisa que você ainda precisa viver com ele, precisam se acertar. Você sente que, apesar de tudo, tipo, não sei porquê, mas eu gosto muito dele, né? Talvez alguma coisa ainda tenha que acontecer na vida de vocês, como você disse, talvez nessa ou na outra, ou em outra ainda. Esse sentimento de ver essa garotinha, ver essa cena. Eu não sei se isso é só sonho, será? Né? Deixem seus comentários sempre com respeito, por favor. E vamos para o próximo relato. Uma história que aconteceu com meu avô. Vamos ver o que aconteceu com a avó dela ou dele aqui. Acho que é uma moça, vamos ver. Oi, Ana. Oi, Canal Assombrado. Hoje vim contar alguns relatos do meu avô, mas eu acho que foi só um. Então pega o café, se ajeita no sofá e vamos lá. Não terá nomes no relato. Ok. A Mulher da Porteira é o título deste relato. Bom, na época que isso ocorreu, meu avô ainda morava com os pais dele. Só que estava na fase de namorar com a minha avó, que já tinha sua casa própria. Meu avô também tinha uma casa própria, mas isso é assunto para um outro relato. Bom, meu avô relata que no dia do ocorrido, a mãe dele estava estranha, inquieta. Ele conta também que as galinhas, que antes eram ariscas e corriam assim que via as pessoas chegando perto delas, naquele dia elas estavam quietas. Poucas saíram do galinheiro, nem na hora de dar comida para elas apareceram. Os cavalos, as vacas, todos estavam quietos, igual a mãe do meu avô. Mas peraí, ela estava quieta ou inquieta? Meu avô, assim que acordou, foi dar um bom dia para a mãe dele, que sempre conversava e vinha sorridente. Só que naquele dia ela não respondeu o bom dia, mas sim falou a seguinte frase. Ela falou o seguinte: hoje eu não quero que você saia da chácara. O dia hoje está estranho. Ixi, filho, quando mãe fala... Sim, Ana e assombrados. Meu avô morava numa chácara dentro da cidade. E justo no dia que ele iria dormir na casa da minha avó, a mãe dele solta essa. Ele ouviu ela? Não. Teimoso como é, esperou a mãe dormir, pulou a janela da cozinha, pegou a bicicleta no colo para passar do lado da janela dos pais dele, e quando já estava numa boa distância da casa, colocou a bicicleta no chão e foi indo em direção à porteira. Quando ele avistou a porteira, viu também algo estranho, ou melhor, ele viu ali uma mulher alta, devia ter 1,80 m de altura mais ou menos. Tinha os cabelos vermelhos, só que eles estavam todos para cima. Ele foi chegando mais próximo ali, as pernas já estavam ficando fracas, o coração acelerado, mas ele continuou indo com a bicicleta, porque ele era macho criado em sítio e já tinha visto assombração antes. Aí ele foi pensando, enquanto ia chegando mais próximo ali daquela mulher... E foi quando ele chegou perto o bastante para ver que a mulher usava um vestido sujo. Mas ele era cheio de retalhos, era como se tivesse pego vários tecidos e costurado ali. Ela segurava uma trouxa de roupas nas mãos e estava parada simplesmente no meio da porteira, só que do lado de dentro, olhando para dentro da chácara. Em nenhum momento ela olhou para o meu avô, segundo ele. Em nenhum momento fez gesto ou qualquer outra coisa... ela parecia uma estátua ali. E Ana, o que fez o meu avô ficar com medo e com vontade de largar a bicicleta e voltar correndo para trás
foi quando ele chegou mais próximo da mulher com a bicicleta, praticamente tremendo, olhou para ela e a mulher tinha a boca costurada. Sim, exatamente, a boca dela estava costurada. Quando meu avô viu aquilo, ele falou que amoleceu por inteiro. Não sabe nem como ficou ainda em pé na bicicleta, porque ele não tinha descido ainda, né, da bicicleta. Só que sua mãe sempre dizia que ele sempre deveria ter respeito pelos que já não estavam mais na terra. Que não importasse o quão feio fosse, era sempre para tratar com respeito. Sinceramente, eu já teria largado a bicicleta e voltado correndo e ainda gritando para acordar todo mundo. Pois é. Então, meu avô desceu da bicicleta, tremendo igual vara verde, e falou para a mulher: "Boa noite, moça." Ela não respondeu. Na verdade, ela nem olhou para ele, continuou olhando reto. Meu avô, engolindo seco, tipo seu Madruga, engolindo seco e com medo que só voltou a falar. E o medo que só voltou a falar: "A senhora me daria um pouquinho da sua licença para eu abrir a porteira?" A mulher ajeitou o saco de roupas, né, que ela estava segurando, né? Ajeitou o saco ali em suas mãos e deu um passo para o lado, saindo da frente da porteira. E meu avô ficou com medo de chegar mais próximo ali da porteira e a mulher agarrar ele por trás, sei lá, né? Mas juntou a coragem que deu e foi indo, mesmo com a perna bamba, foi indo, quase desmaiando perto da porteira. Aí ele puxou o cadeado que estava pro lado da rua e direcionou a sua mão pro bolso da calça. Ele falou que tremia muito, que demorou ainda para conseguir colocar a chave no cadeado. E a moça continuava lá, sem mover nada. Ele abriu a porteira e, depois de muito tremer, fechou a porteira e passou o cadeado e apertou, né, até escutar o clique. E assim a mulher, sem olhar para trás, voltou para o meio da porteira. Final da história: meu avô, que demorava cerca de 30 minutos para chegar na casa da minha avó, chegou em 15, com uma falta de ar tremenda. Minha avó até deu água com açúcar pro coitado. E foi isso, Ana. Amo o seu canal, tenho várias histórias para contar para vocês. Agora que tô perdendo o medo e contando essa história que fez parte da minha infância. Um beijo a todos. Um beijo para você, muito obrigada. Gente do céu, ele ainda foi. Isso que é vontade de encontrar a namorada. Porque eu tinha voltado para trás. Ah, querido. Não era namorado que fosse, que fizesse. Mas você tá vendo? Foi educado com assombração. Assombração não fez nada. É só um fantasma perdido, sofredor, com certeza. Sei lá o que. A mulher tinha cabelo vermelho, vestido de retalho sujo, cabelo pra cima, vermelho, boca costura. Gente, o que é aquilo? Segurando uma trouxa de roupa na mão. Aquilo era um fantasma, entidade, um ser. Mas, ai, cara, imagina. E aí ele chegando ainda, falou assim: "Você, com licença, eu só queria passar." Pode ficar, fica à vontade aí, né? Pode sentar na porteira, fica à vontade. Só queria mesmo passar aqui com a bicicleta, uma licencinha assim. A mulher deu licença, vou fechar aqui, tá? Só, mas se quiser que deixe aberto, eu deixo também. Né? Tá assim, assombração. Tá louco que eu falo. Cara, eu acho que eu sei não sei o que ia fazer. Eu ia amolecer as pernas ali mesmo, eu ia voltar correndo, com certeza. Sei. E pra dar as costas pro bicho? Tá, você tá chegando aqui, ó, o negócio tá aqui. Aí você vira aqui, dá as costas e vai correndo. Aí dá a impressão que aquilo tá aqui, ó, correndo atrás. E você, ai, não sei, sei lá o que ia fazer, não sei. Sei que no fim pra ele deu certo. Senhor! Vamos pro próximo relato. Deixa eu só ver aqui. Próximo. Depois comenta aí o que vocês fariam. Ai, ai. Pequenos relatos da Fulanildes. Oi, Ana, Matheus e família assombrada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Me chamo Fulanildes, só para dar uma diferenciada.
Eu tenho 29 anos, sou do Rio de Janeiro e sou apaixonada pelo canal e desde que o encontrei nunca mais deixei de seguir. Sempre durmo ouvindo os relatos. Antes de qualquer outra coisa, deixem o seu like, se inscrevam no canal, não se esqueçam de visitar a Loja Assombrada e comentem bastante, claro, com respeito. Obrigada e de nada. Bom, contarei aqui 2 pequenos relatos que não terão nomes, tá? Não vai ter nome de pessoas nem de lugar específico. E se porventura aparecer algum, já vai estar tudo trocado. Pode ler tranquila. Muito obrigada. Sem mais delongas, vamos lá. Primeiro relato. Mexeram no meu pé. Ixi. Anos atrás, quando eu ainda morava com a minha mãe, nós dormíamos juntas, pois a casa da minha mãe é pequena e tem somente um quarto. Fizemos tudo como de costume e fomos nos deitar. Instantes depois, eu, que dormia com os pés para fora do cobertor... não pode fazer isso não, que pega o mesmo pé. É isso que eu imagino, pelo menos, quando eu ponho o pezinho para fora. Ai, tá calor. Mas sei... tudo bem, eu aguento o calor e volto o pé para dentro, porque só fico imaginando, alguma coisa vai pegar meu pé. E olha lá. Tava com o pé para fora do cobertor, pois como sou calorenta, ajudava a dar aquela equilibrada na temperatura do corpo, e senti algo deslizando na sola do meu pé direito, do calcanhar para as pontas dos dedos. Olhei para minha mãe e ela já estava dormindo. Chamei-a e perguntei se tinha sido ela. Mesmo achando difícil, né? Até porque eu ainda estava acordada e não senti ela se mexer na cama. Como esperado, ela negou. Riu de mim e voltou a dormir. Eu não senti, assim, nenhuma sensação física que me demonstrasse que fosse algo ruim. E não tive problema nenhum para pegar no sono depois. Porém, por medo de acontecer de novo, nunca mais voltei a dormir com os pés para fora. Eu passo calor, mas eu cubro os pés. Tô falando? Lá. Pois é isso daí. Segue agora um relato contado pela minha mãe. Então, essa é a segunda história aqui. A Mulher de Vermelho. Minha mãe, Dona Fulanilda, me conta sempre esse relato, pois ficou impressionada com o acontecido. Segundo ela, lá por volta de 1976, quando ela tinha aproximadamente 15 anos, meu avô costumava ir à igreja no bairro onde ele morava, e ela ainda mora. Ia com seus 6 filhos, incluindo minha mãe, que é a mais velha. No caminho, as crianças iam conversando e brincando, como de costume. Quando ao longe, ela avistou uma moça linda que chamou logo sua atenção, pois vestia um vestido longo, maravilhoso e vermelho, assim como seus sapatos, suas luvas, sua bolsa e seu batom. A moça tinha cabelos lisos, pretos e longos até abaixo da cintura, pele clara e um sorriso largo e branco que chegava a ofuscar os seus olhos. A mulher veio caminhando, olhando e sorrindo para ela constantemente. Mas o que mais a deixou impressionada foi o fato de que a moça crescia conforme se aproximava. Ao passar por ela, a moça, ainda a olhando, falou com ela mentalmente o que seria o seu nome. Disse Lilith e seguiu sem olhar para trás. Minha mãe continuou olhando e disse que após a moça passar por ela, já estava na altura de um poste. Não se contendo e vendo que ninguém mais olhava para essa moça, ela indagou seu pai, que chamava a atenção dela, falando para ela olhar para frente, pois poderia cair. E ela falou: "Pai, o senhor viu que moça grande e bonita que acabou de passar por nós?" E ele a olhou com cara de quem estava achando que ela era doida e disse: "Não passou ninguém, Fulanilda." Prontamente ela olhou para trás e a moça ainda estava caminhando, porém desaparecendo como poeira e já ultrapassava a altura do poste de luz. Bom, Ana, esses foram os primeiros relatos contados. Desculpa se houver algum erro, pois não sou muito boa com português e ainda estou escrevendo pelo celular. Tem alguns outros relatos para contar, inclusive o que me ocorreu hoje pela manhã e um de anos atrás, do Homem Sem Cabeça. Se quiser, eu volto assim que possível para contar. Beijos e abraços a todos, Fulanildes. Claro, a gente está esperando os relatos aqui. Quero saber sim. Beijo para você, obrigada.
Por que essas assombrações crescem? Eu não sei, gente. Qual que deu distorção? Não sei lá, porque não tem... Por que cresce? É uma distorção da dimensão, do tempo e espaço, porque minha avó também conta histórias lá do sítio de assombração, só que é uma mulher de branco. Que conforme ela andava, ela crescia também. Chegou a ficar maior do que as árvores que tinha lá. Ela ia andando e crescendo. Temos mais relatos aqui no canal nesse sentido de assombrações, pessoas que vão andando e vão crescendo, ficando maior do que o poste. Agora, por que eu não sei? Por que estica? Por que vai ficando alto? Eu sei lá, eu penso num tipo de distorção realmente na Matrix, sabe? Que vai esticando, não sei. Sabe? De um fenômeno óptico? Não sei, gente, alguma coisa assim. Um dia, tenho fé que um dia isso tudo será explicado, daqui anos e anos. Agora, preste atenção, eu tava pensando numa pombagira, né? Não sei, porque parecia, né? Toda bonita, de vermelho, cabelo preto e tal, não sei o que lá. Mas daí ela passa do lado dela, em 1976, não havia internet, né? Não havia tanta informação em relação a bruxaria, Wicca e não sei o que, porque é aí que a gente ouve falar muito de Lilith. E aí a mãe dela lembrar do nome e essa mulher falar esse nome pra ela mentalmente. Que interessante, né? E aí depois sua mãe nunca mais teve nenhum contato, alguma coisa assim? Por que ela se mostrou? Por que ela falou o nome dela? Por que ela tava ali e sua mãe viu, né? E sua mãe nunca procurou saber mais a respeito? Lilith nunca voltou a ela pra falar alguma coisa, dar algum recado? Interessante, né? Muito legal. Muito legal. Ah, é legal. Interessante. Próximo relato. Deixa eu só ver aqui. Pessoal, esse é o próximo e último relato de hoje. Ok? Próximo e último relato de hoje. A casa. Vamos ver. Olá, Ana e Assombrados, eu sou a fulana e hoje vim aqui contar um dos meus relatos. Relatos esses que tenho de sobra para fazer uma coletânea. Só falta coragem de escrever, né? Ana, antes de começar a contar o que acontecia na casa, tenho que dizer algo. Primeiro, na casa em questão nunca morreu ninguém, que a gente soube, pois a mesma já tinha passado por vários donos diferentes e só conhecemos um deles que não nos falou muito também. Mas no caso das coisas que vivemos nessa casa, a grande maioria presenciada por mim eram coisas mandadas por uma maledite que fez de tudo para destruir a minha família, que no caso também é família dela. Explicando algumas coisas, então vamos pro relato. Só ver, não é de maledite, né? Desde muito novinha, eu presencio o sobrenatural. Desde copos e pratos sendo quebrados em direção à porta do banheiro por algo invisível. A gente passando nos cômodos da casa enquanto eu estava... gente passando pelos cômodos da casa enquanto eu estava sozinha. Acho que é isso. Na casa havia várias aparições também. E uma em especial era um homem de aparência jovem, sempre usando roupas escuras com botas tipo coturno, cabelo raspado e de pele negra. Esse homem sempre vinha falar comigo, dizia que era o guardião da casa e que sempre esteve ali. Dizia também que tentava de tudo para não deixar espíritos de vibração baixa entrarem na casa. O que acontecia quando ele não conseguia ficar na casa? Ele não lembrava o seu nome, então o chamávamos de Cláudio, é isso? E sempre sabíamos quando ele estava lá, pois ele fazia questão de demonstrar que estava presente na casa, o que às vezes resultava em peripécias do mesmo e algo quebrado. Outra aparição que tinha na casa era a de uma menina. Essa já era algo maldoso, ruim, que tentava a todo custo nos atacar. Principalmente a mim e ao meu irmão, que éramos pequenos e sempre estávamos sozinhos em casa. Em uma dessas vezes que ela nos atacou, eu e meu irmão estávamos brincando na casa e ficamos de frente para a porta do banheiro. Tava tudo normal, até meu irmão ficar completamente imóvel e pálido. Quando me virei para trás,
ela estava lá e começou a correr atrás de nós. Que por não saber o que fazer, abaixamos atrás do sofá e começamos a orar e pedir para aquilo sumir. Chama o Cláudio. Sempre víamos algo como vultos, ouvíamos vozes dentro de casa. As portas abriam sozinhas e sempre era muito frio e muito escuro lá dentro. Esse é um indício, viu, gente? Quando vocês chegarem numa casa e ela for estranhamente fria e escura, é estranhamente, tá? Porque às vezes a casa realmente não tem iluminação, uma janela não favorece muito, né? Então, às vezes tem casas que são naturalmente escuras e frias. Mas algumas meio que você não explica. Você fala, tá, tem janela. É para entrar a luz e ela parece escura. Pega o sol, é para ela estar quentinha em algum momento do dia, né? Em alguma situação, alguma época do ano, mas ela é sempre gelada, sabe? Mas quando é assim meio que escura e fria, sem muita explicação, aí pode ser que seja assombrada também. Bom, então continuando aqui. Podia, olha lá, ó, o que eu tô falando, a porta se abriu sozinha, ela era sempre muito fria e escura. Podia estar tudo aberto, mas era escuro. Olha lá. Por várias vezes chamamos pastores e alguns umbandistas que eram amigos da família para ir lá e limpar a casa, pois a energia era pesada e afetava todo mundo. O coitado do Cláudio ficava sobrecarregado e quase não sentíamos mais a presença dele na casa, pois estava até fraco. Culpa dos vários trabalhos feitos pela Maledite, que queria se livrar dele, para fazer o que quisesse com a gente sem a interferência ou a proteção dele. Hoje já não moramos mais na casa, a alugamos para outras pessoas e nós fomos embora da cidade. Eu continuo vendo e ouvindo o sobrenatural e sei que é um dom que me foi dado, mas eu não tenho experiência para usá-lo. A Maledite se enfurece a cada dia, pois não sabe de nós e não tem como nos atingir sem saber onde estamos, pois são poucos que sabem o nosso endereço. Bom, obrigado por ler o meu relato, Ana. Desejo tudo de bom para você e para sua família. Tenho vários relatos envolvendo a Maledite e suas tentativas de nos ver sofrer de algum jeito. Peço desculpas se saiu longo e pelos erros de ortografia. Estou tentando melhorar nesse quesito. Beijos e até o próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada. Maleditaiada, não? E coitado Cláudio, tava lá tentando, e ele falou que sempre esteve ali. O que será que acontecia nessa casa? Será que era só coisa da Maledite mandada? Mandada assim, tipo, ela jogou uma lanterna lá em cima de vocês, tipo, olha aqui, gente, pode vir, assombração de todo canto, pode vir atormentar aqui, sabe? E aí começava a aparecer essas coisas. Ou não, já tinha alguma coisa na casa? Vai saber, né? Pode ser que uma coisa juntou com a outra e o coitado do Cláudio não dava conta mais. E quem será que era o Cláudio? Né? Quem será que era esse espírito de coturno e tal, que protegia a casa? Interessante, né? Bom, pessoal, deixe o seu comentário, sempre com respeito, por favor. E se tem uma história desse sentido, sobrenatural, estranha, sem explicação, conta aqui pra gente, compartilha conosco. A gente quer saber, sim, né, assombrados? Aqui você não está sozinho nas suas experiências insólitas. Pessoal, beijos pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!